Uma das perguntas mais intrigantes e desafiadoras para muitos cristãos é: por que Deus não destrói o diabo? Esta questão envolve profundas considerações teológicas, filosóficas e espirituais que merecem ser exploradas com cuidado e reverência. A Bíblia nos apresenta o diabo como um ser criado originalmente como anjo, conhecido como Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Essa rebelião é o ponto de partida para entender a presença do mal no mundo. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, lemos sobre a queda de Lúcifer, que desejou ser igual a Deus. A partir desse momento, ele foi expulso do céu, tornando-se o adversário, ou Satanás, que significa acusador. A existência do diabo e sua atividade no mundo levantam questões sobre o poder e a soberania de Deus. Afinal, se Deus é todo-poderoso, por que simplesmente não acaba com o diabo e o mal que ele promove? Primeiro, é crucial entender que Deus não criou o mal. Ele criou seres com livre arbítrio, capazes de escolher entre obedecer ou desobedecer. Lúcifer escolheu a desobediência, trazendo o mal à existência. O livre-arbítrio é uma parte fundamental do plano de Deus para a humanidade. Sem ele, não haveria verdadeira obediência ou amor, pois ambos requerem escolha. A destruição imediata do diabo significaria também uma interferência direta no livre-arbítrio dado a todos os seres criados. Deus valoriza a liberdade de escolha e permite que suas criaturas decidam seu próprio destino. Além disso, a presença do mal no mundo serve para testar e fortalecer a fé dos crentes. Sem a oposição, não haveria como provar a fidelidade e a lealdade a Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, somos encorajados a considerar como motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações, pois elas produzem perseverança. As tentações e provações servem para amadurecer nossa fé. Outro aspecto importante é a justiça de Deus. O plano divino inclui um tempo de julgamento e redenção, onde todos os seres, inclusive o diabo, serão julgados por suas ações. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, lemos sobre o destino final do diabo, que será lançado no lago de fogo para ser atormentado para sempre. Isso mostra que a justiça de Deus prevalecerá no tempo devido. A paciência de Deus também é um fator a considerar. Deus deseja que todos venham ao arrependimento e conheçam a verdade. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. A presença do diabo e do mal pode ser uma oportunidade para as pessoas buscarem a Deus. A existência contínua do diabo também destaca a vitória de Cristo. Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar, venceu o poder do pecado e da morte. Esta vitória é uma promessa de nossa própria vitória sobre o mal. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, é dito que Cristo despojou os poderes e autoridades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. O diabo já está derrotado, mas o cumprimento pleno dessa vitória será revelado no fim dos tempos. A narrativa bíblica nos mostra que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mesmo o mal e a ação do diabo podem ser transformados para cumprir os propósitos divinos. A presença do diabo e do mal no mundo nos faz ansiar pelo reino de Deus. Esta luta contínua nos lembra que este mundo não é nosso lar final e nos direciona a buscar o reino que está por vir. A história da redenção humana está entrelaçada com a presença do mal. Desde o Jardim do Éden até a Nova Jerusalém, vemos um enredo de queda e redenção, onde o amor e a justiça de Deus são revelados. Os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus nos alertaram sobre a presença do diabo e suas armadilhas. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, somos instruídos a sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda ao redor como um leão, buscando a quem possa devorar. Essa vigilância contínua fortalece nossa dependência de Deus e nos mantém em comunhão com Ele.
Sem a presença do mal, poderíamos nos tornar complacentes em nossa fé. Deus permite a ação do diabo para revelar sua glória e poder. Através das lutas e vitórias sobre o mal, vemos a mão poderosa de Deus agindo em nossas vidas. A história de Jó é um exemplo clássico de como Deus permite que o diabo atue para mostrar a integridade e fé de um justo. No final, Jó é recompensado e Deus é glorificado. A ação do diabo também serve como uma advertência para aqueles que estão indecisos em sua fé. O mal presente no mundo é uma prova visível da necessidade de buscar a salvação em Cristo. O sofrimento causado pelo diabo e suas obras desperta em nós uma compaixão pelos outros e nos motiva a sermos agentes do amor e da justiça de Deus no mundo. A história da redenção é uma jornada contínua onde Deus trabalha para restaurar todas as coisas. O diabo é parte desse enredo, mas não é o protagonista final. A vitória final de Deus sobre o diabo será um testemunho eterno da supremacia do bem sobre o mal. Este é o tema central de muitos livros proféticos na Bíblia. A presença do diabo nos lembra da nossa própria necessidade de redenção e da importância do sacrifício de Cristo. Sem o mal, a magnitude da salvação oferecida por Deus poderia ser subestimada. A destruição do diabo está prometida, mas é parte de um plano maior que envolve a redenção de toda a criação. Cada passo desse plano revela a sabedoria e a paciência de Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes das trevas. Esta batalha espiritual nos chama a viver uma vida de fé e dependência de Deus. A ação do diabo é limitada pelo poder soberano de Deus. Em todo momento, Deus está no controle, usando até mesmo o mal para cumprir seus propósitos. Deus nos dá armas espirituais para resistir ao diabo. A armadura de Deus, descrita em Efésios, capítulo 6, é um exemplo de como estamos equipados para enfrentar as tentações e ataques do maligno. A oração e a palavra de Deus são nossas principais defesas contra as ciladas do diabo. Jesus, ao ser tentado no deserto, usou as Escrituras para resistir ao diabo. O Espírito Santo nos guia e fortalece em nossa luta contra o mal. Ele é nosso consolador e ajudador em tempos de provação. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o momento exato de intervir e trazer o fim ao mal. Ele é paciente e justo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A confiança em Deus nos dá esperança de que no final Ele triunfará plenamente sobre o diabo e o mal será erradicado para sempre. Enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a viver em fé, resistindo ao mal e proclamando a vitória de Cristo, sabendo que nossa redenção está mais próxima a cada dia que passa. Reflita sobre isso.